Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa, como vocês já sabem, do canal Última Rácio, recebe o apoio da editora Última Rácio, da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal e também dos estúdios da B2 Movie. E como sempre, a gente traz aqui um convidado de excelência, né? Um amigo. Eu vou até ter um pouco de dificuldade nessa entrevista, porque o convidado é muito brother, é muito amigo, é praticamente um irmão de farda. Eu arrisco em dizer, né, que na Polícia Militar, e não só, agora que a gente está na Secretaria de Segurança Pública, é um dos amigos mais próximos, né? Então eu tenho a honra dobrada de receber aqui nos estúdios da B2 Movie o meu amigo Coronel Jaziel. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado por me receber aqui. É uma honra. Eu vindo para cá hoje, eu fiquei pensando das inúmeras pessoas que já sentaram nessa cadeira, e eu não sei se eu tô à altura, principalmente na eloquência que todos tiveram aqui, mas no meu jeito mineiro de ser, nas minhas palavras meio simples, eu espero que a gente possa ter um bate-papo interessante para os nossos ouvintes aqui. Rapaz, se tem alguém para ter capacidade de sentar nessa cadeira, é você, meu amigo. E não é por ser meu amigo, não. É pelas suas entregas ao longo da carreira e também pelas suas entregas na secretaria. E eu não mencionei logo na abertura, mas o Tenente Coronel Jaziel é subsecretário de Integração de Políticas Públicas da nossa querida Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e tem excelentes entregas no curto período de tempo como subsecretário. Ele vai poder falar aqui um pouco dessas entregas, de como a Secretaria de Segurança Pública e as forças policiais têm entregue produtos muito relevantes para a sociedade do Distrito Federal, né, Jaziel? Mas aí, Jaziel, eu começo perguntando para você, meu velho, como é que você chegou na Polícia Militar? Eu sei que não foi pela porta da academia, né? Já foi soldado da Polícia Militar, né? Começou bem de baixo. Quando você me pergunta sobre a minha entrada na corporação, eu tenho que voltar 30 anos atrás, né? E aí, eu não sou de Brasília, eu sou mineiro, eu sou da famosa cidade de Carangola, que está distante do Distrito Federal, quase 1.300 quilômetros. Então, aos 5 anos eu vim para Brasília, e aí, aos meus 18 anos, eu tive a oportunidade de prestar o concurso público para soldado da Polícia Militar, e como soldado permaneci durante 4 anos, onde eu fiz o concurso, né? Na época, vestibular pela UNB, para oficiais da Polícia Militar. Tive a satisfação de passar na prova, e depois de 4 anos, né, como soldado, eu entrei no quadro de oficiais, né, da nossa corporação, e tenho de lá para cá batalhado aí, um passo a cada dia, né? Era uma grande expectativa, isso é muito interessante, era uma grande expectativa chegar aos 30 anos de serviço, e hoje, ao chegar aos 30 anos de serviço, eu olho para trás, né, com a impressão de que a gente poderia ter contribuído um pouquinho mais, ter feito um pouquinho mais, e nesses últimos instantes ainda na ativa, eu acho que a gente tem muito ainda a contribuir, muito ainda a entregar para a sociedade. E Jaziel, como você bem falou, 4 anos como praça, né? Trabalhando nas ruas de Brasília, com certeza isso é uma preparação muito boa para ingressar depois na academia, passar 3 anos, né? E se tornar um oficial. Então eu entendo e a gente percebe, né? Muitos dos nossos colegas, hoje eu acho que gira em torno de 50% em média o número de alunos dos nossos cursos de formação de oficiais que eram praças, né? Então, meio que quase 50% do curso já chega preparado, né? Já chega ambientado à carreira policial militar, que não é fácil, né? E aí, assim, mesmo você já estando preparado com 4 anos de polícia, como é que foi o teu tempo de academia? Tem colegas, viu, Jaziel, que não passa nem naquela pista do setor policial sul para esquecer que passou na academia, né? Eu, pelo contrário, me sinto muito bem naquele lar, né? Gosto de ministrar aula lá desde 2003. Eu acho que com você talvez não seja diferente, né? Ou não? Não.
foi uma mudança. Obviamente que eu, quando saí do CFSD, a época ainda era chamado Curso de Formação de Soldados, eu fui diretamente para a companhia independente que cuidava da Papuda, né? O nosso presídio militar aqui de Brasília. E lá permaneci durante 2 anos. Posteriormente a isso, eu fui para o batalhão escolar e aí permaneci esse restante da minha carreira como praça lá. Obviamente que a entrada na academia, ela é um marco na nossa vida. E é impactante, é impactante, né? Em todos os sentidos. Ela traz ali uma realidade muito diferente da nossa vida. Obviamente que muitas coisas ali são necessárias para que você entenda as dificuldades que você vai passar como oficial. A academia hoje, ela é bem diferente da academia que nós fizemos, né? Nós estivemos juntos ali naquele mesmo período. Somos contemporâneos de academia. E hoje em dia é muito melhor, muito mais adaptado à realidade, porque, obviamente, a sociedade mudou. E o aluno, né? O egresso mudou muito. Sim. Né? Chegava com 17 anos sem nem um pinto para dar de comer, como eu costumo dizer, né? Exatamente. Hoje nós recebemos cadetes com 30 e poucos anos, já pai e família, né? A parte acadêmica mudou para se adaptar tanto a nova entrada, o novo estilo de entrada dos oficiais, quanto à sociedade. E há essa necessidade de adaptação da Polícia Militar nesse tempo, né? Quando eu entrei como soldado, a realidade era muito, mas muito diferente. E hoje nós vemos que, se nós tivermos a mesma mentalidade que nós tínhamos naquela época, né, a gente vai incorrer, né? Antigamente não existia câmera. Hoje qualquer celular é uma câmera. Então, isso obviamente que faz com que todas as ações devam ser pensadas ao máximo para que a gente tome cuidado aí, para que o policial haja dentro do estrito cumprimento do dever legal, porque essa linha é muito tênue. A gente sempre fala isso durante a carreira, é uma linha extremamente tênue e errando para um lado ou para o outro, você vai estar ou no seu excesso ou na sua omissão, né? Jaziel, eu também sei, porque também participei desse projeto, né, que foi a implantação, né, da nossa educação superior, do Instituto Superior de Ciências Policiais, e sei que você teve, né, uma participação fundamental, acho que na época major, era capitão major, né? Já era major, não sei. Acho que já. E o Jaziel teve uma participação importantíssima na implantação do ensino à distância na Polícia Militar, que quando da pandemia, né, foi a tauba da salvação, né, porque por conta das restrições impostas, né, e a gente tinha uma plataforma de ensino à distância para ofertar aos nossos policiais militares. Diga-se de passagem, à época existiam vários estudos com valores bem elevados para implantação, com muita força, coragem, né? Coronel Nunes, Coronel Souza Lima e o Jaziel no fronte de batalha conseguiram, né, num tempo reduzidíssimo, criar a plataforma, obviamente com a ajuda de outros órgãos e muitas pessoas ajudando, policiais militares, né? Um tempo recorde, com valores reduzidos, né? Quase com aquela economia da casa, conseguimos, né, implantar aí o ensino à distância. E o Jaziel, à época, foi o grande artífice, obviamente, né, com uma equipe de apoio. Existiram alguns oficiais que também auxiliaram nesse processo, mas o Jaziel, ele esteve à frente, e eu gostaria de aproveitar, porque o nosso tempo é muito curto, viu, Jaziel? E a gente tem muita coisa para falar, mas eu gostaria que você falasse dessa implantação, dessa entrega, e como hoje, né, e a gente está falando aí, eu acho que isso foi em 2017, né, há 7 anos atrás, e hoje a gente percebe como é atual a necessidade de investir no ensino à distância das corporações policiais, né, Jaziel? Bom, hoje eu entendo que a implantação do EAD na Polícia Militar foi a preparação para eu estar na função que eu estou hoje. Foi a minha primeira situação muito difícil, muito crítica de resolver um problema. Era um problema que a corporação tinha, de não ter o ensino à distância.
e nós percebemos isso, e a sugestão foi dada, acatada pelo Coronel Souza Lima, automaticamente pelo Coronel Nunes e também pelo governador, né? E quando nós falamos sobre isso, sobre o EAD, naquele momento existia uma resistência muito grande de que houvesse o EAD, né? As corporações policiais, né? Uma corporação policial militar, em 2017 ainda tinha uma resistência muito grande de falar sobre educação à distância. E nós, né, a duras custas, nós conseguimos, né, com uma equipe muito boa, implementar em 3 meses, porque a partir do momento em que nós tivemos a ideia, o governador foi ao rádio e falou que o próximo curso seria em EAD, e aí nós tivemos 3 meses para fazer essa implantação completa. Saímos do zero, né, fizemos cursos na escola de governo, enfim, e nós, 3 meses depois, estávamos entregando a plataforma completa para o primeiro curso, que foi o CFC, né, um curso de progressão de carreira dentro da Polícia Militar. Então, naquele momento ali, eu entendo que, assim, dentro de todas as dificuldades que nós tínhamos, nós conseguimos fazer uma entrega muito acima do que era esperado e, por óbvio, que, como você comentou, na pandemia, nós vimos aí a grande necessidade de que a plataforma já estivesse em pleno funcionamento, né? Em 2017 nós implementamos ela, mas nós tivemos aí o período de maturação dessa plataforma, ou seja, em 2020, nós estamos falando da pandemia em 2020, nós tivemos a possibilidade de ter uma plataforma muito mais robusta, muito mais madura para receber os nossos policiais. E isso fez um grande diferencial nos cursos que estavam em andamento dentro da corporação, inclusive o próprio CFO, né, o curso de formação de oficiais. Inclusive, posteriormente, nós fomos, inclusive, alunos, né, dessa plataforma no nosso curso superior de polícia, né, Jaziel? E eu até fiz questão de tirar aqui da minha biblioteca, aqui, esse livro aqui, né, que, na verdade, ilustra muito o que o Jaziel falou aqui. Ensino, pesquisa e extensão policial militar, o caminho para a edificação das ciências policiais. E aqui um artigo, né, do Jaziel Tavares aqui, que a gente teve a honra, eu tive a honra de coordenar esse trabalho, com o título Implantação e Implementação da Educação à Distância na Polícia Militar do Distrito Federal, um estudo de caso entre os anos 2016 e 2018. Então, assim, para quem quiser conhecer um pouco dessa saga do nosso querido amigo Tenente Coronel Jaziel aí, na educação, na implantação da educação superior, é só dar uma lida nesse artigo científico de primeira qualidade. Se você olhar a foto que está na capa do livro, é justamente a foto dos cadetes com a máscara. A máscara, exato. Então, assim, exato. É emblemático. Né? Representa muito esse momento que nós tivemos que viver na corporação, que nós não podíamos deixar de continuar a nossa formação, né? Nós não tínhamos condições, chegou um momento em que as baixas dentro do curso presencial começaram a ser muito grandes, as baixas de afastamento por atestado médico começaram a ser muito grandes, e aí a opção foi a educação à distância. E felizmente nós tínhamos a educação à distância pronta, né? No momento de ser usada, ela estava em condições de ser utilizada, diferentemente de outras corporações que passaram o mesmo aperto que nós passamos e que tiveram que implementar a educação à distância a toque de caixa. Exato. E aí, obviamente, nós tivemos essa vantagem, né? Não, e é interessante, né? Porque a gente, infelizmente, a gente teve muitos óbitos em razão do coronavírus, né? Sim. A gente teve muitos policiais que tombaram em serviço e foi um período muito triste, né, da nossa história. E o ensino à distância, você imagina aí 100 alunos, 200 alunos, né, em cursos em andamento, você manter. Eu mesmo ministrei várias aulas pela plataforma para os cadetes, né? Lógico que é uma lógica totalmente diversa, a gente aprende porque a arquitetura é diferenciada, a didática precisa ser diferenciada. E é interessante, né, Jaziel, que hoje a gente se acostumou tanto com essas plataformas, né,
Porque hoje, geralmente, o aluno, antigamente havia um preconceito no ensino à distância, né? Hoje o aluno, quando ele sabe que o curso vai ser online, que ele sabe dos benefícios que existem, de não estar pegando transporte, né, público, de estar fazendo no celular um curso. Então, hoje houve uma mudança significativa na valorização do ensino à distância, que muitos, né, achavam que era um ensino de menor qualidade, não é? E há que se observar de que quando nós falamos de ensino à distância para curso de formação ou de progressão na carreira, nós estamos falando, obviamente, de disciplinas que se adaptam ao ambiente virtual de aprendizagem. Exato, perfeito. Porque Perfeita mesmo colocação. teórica, existem disciplinas que exigem uma parte presencial. Então, não dá. É importante fazer esse esclarecimento, porque às vezes ainda gera algum tipo de dúvida, né? Ou de algum tipo de preconceito com relação a isso. Como é que vai fazer um curso de policial? Vai dar tiro, né? No Counter-Strike, né? Vai fazer um joguinho online para aprender a dar tiro. Não é isso. Nós estamos falando de disciplinas que podem ser totalmente transformadas para o ambiente virtual de aprendizagem. São disciplinas que podem exclusivamente para a parte instrucional, né? A matéria instrucional. E, obviamente, que aquelas que dependem da aplicação prática, elas vão para a parte prática. E aí, só fazendo mais um adendo, o ambiente virtual de aprendizagem, ele não é exclusivamente para esse tipo de formação, uma formação acadêmica, uma formação de curso. Ele é inclusive, para as pequenas formações do dia a dia. Mudou uma normativa com relação a algum tipo de procedimento. Você consegue fazer 3, 4 aulinhas ali e ensinar para todo mundo, para que você tenha um nivelamento de conhecimento e uma padronização do que foi implementado. E tem diversas ferramentas, né, Jaziel? Hoje a inteligência artificial, ela consegue, através do meio digital, simular situações reais. E hoje é importante 2 apontamentos, né, Jaziel? Primeiro que a plataforma de ensino à distância que foi implantada na Polícia Militar e obviamente, como deve ser uma plataforma, uma boa plataforma, ela não se resume a você colocar uma coletânea, né, de apostilas lá para que o aluno ele tenha acesso. Não é um repositório. Não é um repositório. Existem aulas gravadas, existem aulas ao vivo, existe uma série de ferramentas. Os professores têm que ser treinados, eles têm que aprender de novo. Inclusive a Polícia Militar fez um curso, né, de conteudista, eu fiz parte desse curso. Eles têm que ser adaptados, eles têm que ser capacitados para que eles tenham possibilidade de entender que a ministração de uma aula presencial, em que você tem interação do aluno, você consegue olhar no olho dele e ele consegue perceber, até através dos seus gestos, o que você está querendo passar, ela é completamente diferente no ambiente virtual. Você tem que entender no ambiente virtual que esse aluno, ele precisa que você destrinche, né? Deixe muito claro para ele o que você quer que ele compreenda, para que aquele tema seja compreendido. Não é simplesmente, como você mesmo disse, jogar uma apostila lá e pedir para que ele leia. Isso aí é um repositório. Nós temos também um repositório, a parte de repositório, né? A biblioteca virtual, né? E tal. Mas a aula propriamente dita, ela tem que se preocupar em ser, em alguns momentos, auto-instrucional, né? O próprio aluno ele vai ler e vai compreender e vai fazer as atividades. Nós temos a possibilidade de criar a opção de sala de aula invertida. É um conceito muito interessante. Você deixa o aluno ter contato com a disciplina, ele entra no ambiente virtual, ele aprende, ele lê, ele faz ali algum tipo de prova online, e aí depois disso, por isso que o nome é sala de aula invertida, depois que ele aprende a disciplina, depois que ele entra no ambiente virtual e tem contato com isso, ele vai para a sala de aula, ele vai para discutir. É um outro impacto que ele tem. Ele não vai mais para aprender com o professor, ele vai para discutir. E aí, enfim, existem inúmeras formas da gente colocar isso. É importante que nós tenhamos consciência de que a Polícia Militar, né, a segurança pública, ela avançou, né? A sociedade tem avançado, tem corrido a largos passos para a modernidade, né?
Quem fala de inteligência artificial hoje vê o quanto que nós estamos avançados em relação ao que 10 anos atrás. 10 anos atrás nós tínhamos televisão de tubo ainda. Então, assim, é importante que a gente entenda a necessidade que as corporações têm de se prepararem para essa nova realidade e colocarem a sua tropa em condições de dar efetivas respostas. E essas efetivas respostas podem vir, com certeza, do ambiente virtual de aprendizagem. E, Jaziel, estava aqui você falando e eu pensando, articulando com aquilo que a gente já sabe que existe de inteligência artificial. Hoje você pode muito bem, ao invés de colocar uma apostila, né, num repositório, você pode criar um avatar, que é uma pessoa, e a gente já percebe hoje, né, você cria ali um professor, né, e não com aquela estética robótica, uma estética natural, que você tem que olhar muito bem para perceber que ali não é uma pessoa. E você pode fazer com que ele replique o texto. Então, olha as possibilidades que existem hoje. E é interessante, situações práticas aqui na nossa querida Polícia Militar do Distrito Federal, de uso e emprego dessa plataforma. Por exemplo, a polícia adquiriu uma nova viatura. Nada mais lógico do que você, num primeiro momento, pegar algumas informações que são importantes para o policial, em que ele acesse a plataforma e ele vai conhecer aquela viatura, para depois ele receber um treinamento. Mesma coisa a questão de formar todo o efetivo para o emprego de um novo armamento. Nada mais lógico do que você utilizar a plataforma para que o policial conheça aquele armamento, obviamente, sob o ponto de vista teórico, para depois ele ir manejar num estande de tiros, né? Então, assim, inúmeras possibilidades. Era feito antes, né? Com a apostila, né? Antes a professora entregava a apostila, fala, lê a apostila e na próxima aula a gente vai debater a apostila. Exato. Mudou-se, né? A apostila transformou-se nessa disciplina online, né? Nesse caso da sala de aula invertida, para que você tenha uma facilidade maior. Didaticamente é muito melhor você, ao invés de ler a apostila, você ter um ambiente ali preparado para que aquele tema seja apresentado a você. Jaziel, eu costumo dizer que a gente tem que passar pelas corporações e deixar grandes contributos, né? E você deixou o seu, que foi o EAD, e isso é muito importante, né? Já pode, embora a gente não pense nisso, mas já pode constar lá da lápide. Brincadeiras à parte. Eu espero que esteja longe. Brincadeiras à parte. Não precisa começar a escrever agora, não. Brincadeiras à parte. E aí vamos para a Secretaria de Segurança Pública, que, cara, você já tem feito muita história lá. Até porque chegou na Secretaria de Segurança Pública, não como subsecretário, como coordenador, né? Era uma coordenação. E aí você era uma unidade. Uma unidade. Você me corrija se eu estiver enganado. E a passos largos com as suas entregas, ela foi transformada numa subsecretaria, uma importante subsecretaria que tem o objetivo de fazer essa integração entre as políticas públicas, até porque as políticas públicas, né, Jaziel, ela está disseminada em toda a estrutura, né, nas diversas subsecretarias, e você tem esse papel de fazer essa integração. Eu percebo que você é muito atuante, mas muito atuante mesmo. A gente até está tendo pouco tempo de café, de conversar, de manter amizade, porque o Jaziel o dia inteiro em reunião, no DF inteiro, porque tudo é política pública, meu velho. Então eu gostaria que você mencionasse essa sua caminhada, essa sua chegada na Secretaria de Segurança Pública, até porque essa última chegada, porque o Jaziel já teve algumas passagens na Secretaria de Segurança Pública, em diferentes funções, que eu acho interessante talvez você falar um pouco, né? Eu até brincava que ele era um expert, né? Antes mesmo dessa última chegada e da oportunidade que eu estou tendo hoje, pouco menos de um ano, de estar na secretaria, trabalhar na secretaria, conhecer a estrutura da secretaria, e hoje eu compreendo muito das conversas que nós tínhamos e que eu tinha dificuldade, né, de enxergar algumas questões que aconteciam na secretaria. E hoje eu percebo que é quase que, eu acho que é uma passagem obrigatória para todo oficial. Felizmente, eu já no final da minha carreira, né, eu tive essa honra, né, de trabalhar com o grande secretário, doutor Sandra Velar, que já entrou na história do DF, segunda gestão como secretário de segurança, uma pessoa querida, né, por todos os segmentos da sociedade. Chegou num momento muito complexo, né, da história da segurança pública, não só do Distrito Federal, mas do Brasil.
e teve a capacidade de levar grandes autoridades, especialistas em diversos assuntos, né? E a secretaria, tanto que alguns oficiais brincam, né? Parece uma seleção brasileira, só tem Neymar, mas de fato, né? Excelentes profissionais, não só da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, do Detran, e o doutor Sandro com esse grande time, e ele escolheu muito bem você, meu velho, para estar à frente dessa subsecretaria. Eu vou começar a falar sobre a Secretaria de Segurança Pública, ainda com o viés da Polícia Militar. Pegando gancho no que você acabou de falar, sobre estar na Secretaria de Segurança Pública e enxergar um pouco diferente algumas situações. E eu concordo plenamente com você, e não precisa necessariamente ser na Secretaria de Segurança Pública. Mas eu acho que todo oficial, por uma questão de gestão, né? Obviamente, os oficiais são formados para a gestão da Polícia Militar, mas todo oficial deveria ter a possibilidade de sair um pouco da corporação, né, ser agregado em algum órgão do Estado, para que ele pudesse entender um pouco de fora como é que é a sua corporação, né? A Polícia Militar do Distrito Federal, eu tenho repetidamente falado sobre isso, nós temos que entender que nós não somos uma ilha. E se nós entendermos que nós somos uma ilha, nós somos isolados de todo mundo. E nós, a partir do momento que a gente se isola de todo mundo, nós temos muitas dificuldades de avançar em alguns setores. E quando a gente entende, né, quando a gente vai para o governo, né, e vê o quanto que é interessante, quanto que é importante ter ligações entre os órgãos, entre as secretarias, entre os órgãos que permeiam ali as atividades do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça, né, Defensoria Pública, nós vemos a necessidade que a corporação tem de ter braços, né, em todos esses lugares, para que a gente tenha a possibilidade de ter uma comunicação mais fácil, né? Muitas vezes, quando você tem alguém dentro de alguém emprestado, né, dentro de um órgão desses aí, um oficial que está lá, a sua comunicação com esse órgão, ela fica facilitada. A porta de entrada para esse órgão, ela fica facilitada. Então, voltando agora para a questão de Secretaria de Segurança Pública, eu tive a oportunidade de chegar lá em 2010, né? Final de 2010, dezembro de 2010, e fui para a Secretaria para servir como ajudante de ordem do secretário de Segurança. Nunca tinha trabalhado numa função similar a essa, e foi uma missão que o comandante-geral à época, o Coronel Renato, me chamou e conversou comigo e me entregou. E eu fui para lá para passar um mês e pouco, e acabou que eu passei a ser efetivado, né, e permaneci até 2014. Né? Toda a gestão, né? Meados de 2014, mais ou menos, o final de 2014, enfim. E estive lá como ajudante de ordem, no finalzinho fui para a função de assessor especial. Depois eu voltei para a PM, nós tivemos esses momentos aí, implantação do EAD, e posteriormente, se não me engano, em 2018 ou 2019, eu retornei novamente para a secretaria, aí numa função dentro do Centro Integrado de Operações de Brasília, o CIOB. O CIOB aqui no Distrito Federal é mais ou menos parecido com o CICCR, né, nos outros estados. E, enfim, e de lá para cá, entre idas e vindas, por último agora, eu não estava na Secretaria de Segurança Pública, o doutor Sandro Velar, assim que assumiu, me chamou, e aí para que nós pudéssemos conversar, e me deu a missão de assumir a unidade de políticas públicas da Secretaria, e dentro de uma análise que nós fizéssemos, verificar se era o caso dela ser realmente transformada em uma subsecretaria, e quais seriam as entregas, quais seriam os produtos que nós teríamos que trabalhar ali para que nós tivéssemos efetividade. Lembrando que nós estamos falando de políticas públicas de segurança. Né? Quando a gente fala de políticas públicas, genericamente, né, existem políticas públicas de educação, de saúde, exato, enfim. E nós, especificamente, nós estamos falando de políticas públicas de segurança. Nós tínhamos uma única entrega dentro dessa unidade, e nós entendemos que essa única entrega, primeiro, ela tinha que ser reavaliada, ela tinha que ser
mudada o seu modus operandi, e nós tínhamos condições de implementar outras ações, né? E dentro das ações, né, vou falar da que já existia, né, nós temos aqui em Brasília o DF Mais Seguro Segurança Integral, é um plano voltado exclusivamente para a parte de segurança pública, e dentro desse plano existem eixos, e dentro do eixo cidades existe a nossa entrega, que são as regiões integradas de segurança pública e as áreas integradas de segurança pública. Nós temos 4 regiões integradas, o Distrito Federal está repartido em 4, Sul, Leste, Oeste e Metropolitano, e dentro de cada região dessa nós temos 5 AISPs, né? 5 áreas integradas. Então, cada região com 5, nós temos ao total 20 áreas integradas no Distrito Federal. Qual a finalidade de que haja essa divisão em regiões e em áreas? É que nós temos possibilidade de fazer uma análise mais crítica sobre o que tem acontecido em cada região, em cada área dessa especificamente, e como é que nós podemos atuar para que nós resolvamos o problema de criminalidade ou nós mitiguemos esse problema. Então, esse programa especificamente ele é voltado para a questão criminal. Então, nós fazemos uma análise, a Subsecretaria de Gestão da Informação, ela faz uma análise de toda a parte de ocorrências de cada cidade dessa aí, os hot points, né, os pontos de calor com relação à criminalidade de cada local desse, e nós, nessas áreas integradas, nós temos os comitês que reúnem as forças de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e Corpo de Bombeiros. Nós reunimos esses 4 órgãos, mais o Conselho de Segurança, o Conselho Comunitário de Segurança e as administrações. Então, junto aqui, nós olhamos esses relatórios e vemos como é que seria interessante a atuação. As administrações dos Conselhos Comunitários de Segurança participam no primeiro momento da apresentação de alguns pontos que às vezes não estão sendo observados no relatório, né, que vem justamente da comunidade, da observação pontual que eles têm ali. E, num segundo momento, só as equipes de segurança se reúnem para que eles desenvolvam o que vai ser desencadeado, quais são as operações e ações conjuntas integradas para que aquele problema seja resolvido. Então, é importante frisar isso, porque eu faço questão de fazer um apontamento aqui, não está dentro da minha pasta, né? não está dentro da Subsecretaria de Políticas Públicas de Segurança, mas é extremamente importante o Conselho de Segurança, Conselho Comunitário de Segurança, né? Hoje comandado pelo Coronel Paulo André, um cara que eu admiro demais, uma pessoa que briga, que batalha, diferenciado, que ser humano incrível também, não tem dia ruim para ele. Onde a comunidade está chamando, ele está indo lá para ver o que está acontecendo. E isso é extremamente importante para que nós tenhamos possibilidade de entender. Eu fui comandante de área, né? Fui comandante aqui da área do Sudoeste, Cruzeiro e Octogonal, aqui em Brasília. E muitas vezes nós percebemos que o nosso relatório, os hot points que a gente acabou de falar aqui, eles apontavam por um lado, mas na prática nós observávamos que estava acontecendo alguma coisa um pouco diferente do que estava apontado no relatório. E a gente entendeu, depois de algum tempo, que eram justamente as subnotificações. Às vezes a pessoa é assaltada ali 2 horas da manhã, está saindo, funcionário do shopping, ele é assaltado, ela... eu não vou registrar essa ocorrência. Quando ela não registra a ocorrência, eu não consigo enxergar pelo relatório. Exatamente. Mas eu consigo enxergar pelos relatos que chegam pelo Conselho Comunitário de Segurança. E, Jaziel, só apontamento antes, essa questão que a gente sempre tem falado aqui, né, Jaziel? A sociedade precisa participar. É lógico que a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade de transporte, né? Tem a questão do horário de trabalho, sabe que
às vezes ir para uma delegacia, eu acho que e hoje nem precisa, né? Você pode hoje já fazer existe online, a delegacia online que você faz pelo celular, mas é muito importante que o cidadão se convença da necessidade de realizar esse registro, porque é a partir dele que o órgão ele vai se atentar para esses pontos quentes de criminalidade e poder implementar ações, né? Então é um recado que a gente manda aí para a sociedade do Distrito Federal. Por favor, denuncie, né? Registre as ocorrências para que a gente possa tentar fazer frente a esses fenômenos, né? E aí a gente, mais uma vez pegando o gancho desse seu comentário, é importante, o DF Mais Seguro Segurança Integral, ele vai falar justamente sobre isso, né? O artigo 144 da Constituição fala que segurança pública é dever nosso, do Estado, né? Mas é responsabilidade de todo mundo, todo mundo. Quando ele fala de todos, lá no Mineirês é todo mundo, né? Então, assim, quando ali na Constituição fala sobre isso, é importante salientar. Muitas vezes nós entendemos segurança pública como um problema de polícia. Nós entendemos segurança pública como um problema exclusivo à Polícia Civil e à Polícia Militar que se resolve. E não é. Não é. Se não houver, como você mesmo disse, a participação da sociedade, nós temos dificuldades. Eu tive um encontro com os presidentes do Conselho Comunitário um pouco tempo atrás e eu falei justamente sobre isso. A percepção, vamos lá, na sua rua ali, ó, mudou alguém para ali que às vezes abriu a boca de fumo na sua rua. Você, como morador dali, vai ter uma percepção muito mais rápida sobre aquela situação do que nós, como entidade de Estado. Então, é importante que você faça parte desse processo e denuncie isso, porque se não for através desse processo, até que essa informação corra e chegue aos ouvidos da Polícia Civil, ou chegue aos ouvidos da Polícia Militar, e haja uma atuação, nós já perdemos ali quantos dias, quantas semanas? E isso poderia ter, quanto mais rápido a inserção da Polícia Militar, da Polícia Civil, nesse combate específico, quanto mais rápido, melhor é o resultado. A planta não está enraizada ainda, né? Então a participação da sociedade é importantíssima. Aí eu vou aproveitar de novo e aí faço mais um gancho em cima do gancho. Nós vamos falar um pouco sobre uma realidade que nós tivemos muito triste aqui no Distrito Federal ano passado, os feminicídios. Uma alta muito grande, uma crescente, assim, que fugiu a todas as observações que nós tínhamos. Em março, graças a Deus, zero. Exatamente. Como deve ser, né? Nós conseguimos avançar demais, mas ano passado havia pergunta: o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer. Eram reuniões diuturnas, né? O que nós podemos implementar. E nós, no final da história, é claro que tem que ter atuação do governo, dos órgãos de Estado, das polícias e tal, mas existe algo que tem que ser falado. Luciano, isso é cultural. Se nós não trabalharmos culturalmente a sociedade, esse é um mal muito difícil de ser resolvido, que é um mal que acontece entre quatro paredes, entre o marido e a mulher, entre a filha que está dentro daquele lar ali. Raramente ela vai chegar no colégio e ela vai contar, porque ela vai ter vergonha do que acontece dentro da casa dela. Tem medo. A mulher, ela não vai comentar isso, porque ela vai ter vergonha. Então, é um crime muito difícil de ser resolvido. Né? Mas nós temos a certeza de que a mudança de pensamento, a mudança cultural, ela é talvez a maior solução para isso. Eu tenho dado exemplo da faixa de pedestre aqui em Brasília. Nós tivemos recentemente o aniversário de acho que 27 anos da implementação. Não lembro o tempo específico. Mas enfim, o aniversário de implementação da faixa de pedestre. É uma grande entrega. E né? Brasília, o Distrito Federal, é um dos poucos estados no Brasil eu acho que no mundo, efetivo. Viu? Eu já viajei por alguns países aí. E que é efetivo. Né? Você aprendeu a dar o sinal ali, antigamente não existia isso, então dá o sinal da vida. Enfim, você foi conduzindo a população a ter a fazer algo diferente. Você que está do lado de fora do carro, como é que você deve se comportar? E você que está dentro do carro, como é que você deve se comportar? Houve uma mudança cultural. Quando apareceu a legislação para parar de fumar em ambientes fechados, por exemplo, em aviões e restaurantes,
houve muita crítica, mas houve uma mudança cultural. Hoje em dia não se admite mais. Hoje em dia é uma exceção e essa exceção ela é duramente criticada. Então, eu estou pegando isso como gancho para falar que se a gente conseguiu fazer uma mudança cultural para atravessar a faixa de pedestre, para que isso tivesse menor incidência de acidente de trânsito, se nós tivemos a possibilidade de fazer a mesma coisa com relação à mudança cultural, com relação ao cigarro, por que nós não vamos mudar culturalmente para tratar a mulher do jeito que ela tem que ser tratada, perfeito, com respeito? O homem tem que ser tratado com respeito, a mulher tem que ser tratada com respeito. Nós não estamos mais no momento em que qualquer coisa diferente disso possa ser tolerada. Agora, a mulher, obviamente, que às vezes por estar numa situação em que depende financeiramente do esposo ainda, ela tem essas dificuldades. E o governo do Distrito Federal implementou, inclusive, a questão do auxílio à vítima de violência doméstica, né? Então, você quer sair de casa? Sai de casa que o governo vai te ajudar, né? Então, enfim, é importante só fazer essa ressalva que há a necessidade de que nós mudemos culturalmente, né? Há a necessidade de que nós envolvamos como sociedade nessas coisas que nós temos aí como características, que são situações de polícia, de segurança pública. Não, nós como sociedade nós temos o dever de fazer isso também. Enfim, voltando à Subsecretaria de Políticas Públicas, Josiel, deixa eu só fazer um apontamento. Você falou do DF Mais Seguro, Segurança Integral. Isso. Excelente programa, quem conhece ele, né? E já foi feito o lançamento. E é interessante a articulação de 4 eixos, obviamente que não se esgotam neles, né? Que é mulher mais segura, escola segura, cidadão seguro, servidor seguro. Cidade segura. Servidor seguro. Isso. E cidade segura. E cidade segura. Então, é justamente essa articulação, né, sempre pautado na integração, e quando se fala integração, não é só das forças policiais, é de todo o aparato do Estado, SEB, CAESB, tudão mesmo, né, como diz o outro, e também uma participação forte da sociedade a partir dos conselhos comunitários. Doutor Sandro Avelar, coronel Paulo André, fez um trabalho formidável na eleição. A gente sabia que os conselhos comunitários estavam um pouco esquecidos, não estavam muito participativos e atuantes, né? Muitas cidades eu acho que nem tinha mais, né? Então houve um trabalho, um esforço enorme, inclusive com urna eletrônica, não foi? Foi a votação. Trabalho TRE participou. TRE participou, então assim, foi uma grande entrega. E é justamente isso, essa integralidade em todos os aspectos. O doutor Sandro, de uma forma muito inteligente, conseguiu trazer para a Secretaria de Segurança Pública, embora lá na primeira gestão dele ele já tinha, né, eu me lembro que também na época dos conselhos comunitários, me lembro na época que ele é secretário, tinha reuniões muito constantes, né, das forças de segurança. Que são essas reuniões de CRISP e essas reuniões, né, de CRISP e CAISP, eu participei praticamente de todas elas, as últimas, né, desde que eu fui para a secretaria. Isso que o Jaziel falou é algo interessantíssimo, que é o quê? É sentar-se em uma mesa, e uma mesa muito grande, com todos os atores, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Detran, e tem outras autoridades que também são convidadas a depender da temática, SEB, CAESB, administrador, órgãos do governo federal também a depender da situação, para que na mesa se sente, e não é só discussão, porque existe ata, existe várias outras reuniões que são desdobradas daquela questão, né? E uma participação muito forte, né, da sociedade, e tudo isso está sendo discutido, né, Jaziel? Só gostaria de fazer esse apontamento, que eu creio que seja importante. É importantíssimo, e aí a gente pode entrar, inclusive, numa segunda entrega que nós temos dentro da subsecretaria. Que eu ia te perguntar, que são... O CPTED. Exato. São várias entregas da subsecretaria. Ele falou agora, nesse primeiro momento, apenas de maneira muito genérica. Áreas integradas e regiões integradas. Exato, mas a subsecretaria, que o Jaziel está à frente, está envolvido em vários projetos, e ele vai poder falar. A gente, só lembrando aqui, CPTED,
que ele vai dizer o que é a CPTED, é algo fantástico, tem tudo a ver com ciência policial, né? Agora também um trabalho que está iniciando, mas já está iniciando assim com uma força. Eu até estive numa reunião ontem aqui e percebi que vocês avançaram muito na questão de um trabalho forte em relação aos desaparecidos, né? A gente tem uma grande entrega que é o DF Livre de Carcaça. Já vou falando disso aqui para a nossa audiência permanecer, porque ele vai poder falar um pouquinho de cada um dessas entregas e também um trabalho assim muito bonito, sabe? Eu já ouvi o Jaziel falando desse trabalho, que é a questão de um trabalho inteligente, integrado aos moradores em situação de rua. Então ele vai poder falar um pouco de cada uma dessas entregas. Eu não sei se o tempo, viu, Jaziel? Você já olhou o cronômetro ali, a gente só vai ter 15 minutos para a gente falar de todas essas suas entregas. Cara, quando você entrou aqui eu falei 1 hora é muito pouco, você vai ter que vir de novo. Eu gosto de falar demais, né? E eu não falei um pouco, pois né? Eu gosto de falar demais, então eu tenho 1 hora para mim passa rápido demais. Mas vamos lá. Que eu estava falando, uma outra entrega da subsecretaria é justamente o CPTED. Né? E para quem não conhece a sigla, é uma sigla em inglês, e a tradução, né, mais tranquila dela é a prevenção criminal através do design ambiental, através do design do ambiente. O que é isso? O que é prevenção criminal através do design do ambiente? É você pegar um local onde há incidência de criminalidade ou há uma incidência grande de medo do crime. Uma probabilidade de ocorrência. Então, você faz ali um cercamento ali, vamos entender, você faz um recorte naquele mapa, daquela área onde especificamente está tendo esse problema, e você vai para aquela área com o pessoal, né? O nosso pessoal já treinado, já capacitado. Inclusive, no ano passado nós tivemos 2 cursos de capacitação para o CPTED, e aí nós vamos para aquela área e fazemos um relatório que nós chamamos de inventário. Nós inventariamos tudo que existe ali que pode estar contribuindo para que haja criminalidade. Então, é uma luz do poste que não está acendendo, a falta do poste, é um mato que está muito alto, falta de limpeza. É a falta de limpeza, é excesso de pichação, um passeio público que não está aproveitado, é uma obra abandonada, é uma carcaça abandonada. Enfim, você vai para ali e você vai fazer um inventário. Depois desse inventário, você vai convocar, e aí, via CIOB, que eu falei aqui anteriormente, né, o Centro Integrado de Operações de Brasília, você vai convocar todos os atores que têm responsabilidade de atuar naquelas desordens que foram apontadas. Então, quem tem que atuar na parte de iluminação? Nós vamos chamar a SEB. Quem tem que atuar na parte de calçamento? Vamos chamar a Novacap. Quem tem que atuar na parte de poda de grama? Vamos chamar a administração. Enfim, nós vamos chamar os atores que têm envolvimento direto com aquela situação para podem resolver. Não, então tá na responsabilidade deles e eles vão ser chamados para resolver, certo? E aí, obviamente que isso é apresentado, né, via relatório, entregue para eles e é acompanhado. Não é só fazer o inventário, não é só entregar, é o acompanhamento. 30, 60, 90 dias nós fazemos esse acompanhamento e nós temos obtido um ótimo resultado. E aí a gente está falando de integralidade, a gente está falando de integração, é trazer todo mundo com a sua responsabilidade, porque às vezes você fala assim, mas o que tem a ver iluminação com segurança pública? Tem tudo a ver. O que tem a ver mato alto com segurança pública? Tem tudo a ver. Um estacionamento mal iluminado, para ocorrência de furtos. Quando mato alto tem tudo a ver com segurança pública, quem cuida do mato alto tem a ver com segurança pública, claro, e tem que atuar. Perfeito. E aí, o que você falou, de trazer o Estado para dentro de todo esse processo para que a gente possa fazer uma entrega para a sociedade. E aí a gente vai, quando a gente organiza aquele ambiente, a gente também tem a necessidade que a sociedade tome conta, que a sociedade comece a frequentar aquela praça. Aí é a questão da territorialidade. Enfim, sem me estender muito na questão do CPTED, nós vamos passar para o DF Livre de Carcaças. É outra entrega da subsecretaria, que já existia na Secretaria de Segurança Pública, estava alojada em outro local, e nós trouxemos para dentro da nossa subsecretaria. E aí nós trouxemos com ganho qualitativo, né? Então, qualitativo e quantitativo, né? Para você ter ideia, a operação começou em 2020
E quando nós assumimos em 2023, ela tinha feito de 2020 a 2022 1.018 recolhimentos de veículos abandonados e carcaças na rua. Em 3 anos. Em 3 anos, 1.018. O ano passado, apenas o ano passado, ou seja, um ano, 2023, nós fizemos 1.132 carcaças. Ou seja, em 3 anos eu fiz 1.018 e em um ano só eu fiz 1.132. 300%. 337%. Nós aumentamos o recolhimento das carcaças das ruas, das carcaças de veículos abandonados. No começo desse ano, nós tínhamos a programação de voltar depois do carnaval, né? Até para repensar a operação, ver quais eram os gargalos, mas em virtude da epidemia de dengue, nós fomos acionados e voltamos aí do meio de janeiro em diante. E aí, nós em menos de 3 meses, nós já recolhemos mais de 600 carcaças. Ou seja, ano passado nós tivemos uma produção comparada 300%. A 2022 de 337%. Se a gente dividir o ano passado, que já foi um aumento real de 337% por mês, e comparar com esse ano, nós já temos um aumento de 300% já de novo esse ano, né? Então, e detalhe, né? Se antecipando a tudo isso que a gente está vivenciando agora na questão da dengue. Imagine se não houvesse sido recolhido. Exatamente. Parece que vocês tiveram até uma bola de cristal, né? Se preparando para uma situação como essa. E isso é importante a sociedade saber, porque ela critica muito, mas não vê, não conhece. Aí, eu acho que vale a pena a gente fazer. Acho que vale a pena a gente fazer esse comentário aqui de que poxa vida, mas vocês recolheram 1.018 em 3 anos, tudo bem. Mais 1.132 dá 2.200 e pouco. Mais 600 agora já deu 2.800, quase 3.000 carcaças. Carcaça, Luciano, não brota do chão. Alguém está colocando essa carcaça na rua. E aí a gente volta de novo na responsabilidade da sociedade de participar do processo. Conscientização, cultura. Se você tem um carro que você não quer mais usar, vá pro meio certo de você dispensá-lo. Também, né? Vá pro meio. Se você viu ali, denuncie. Aí fala assim, muitas e não é só dengue, não é só dengue. Muitas vezes a gente é questionado. Propício a crime, a prática de crime. Tirar a carcaça para quê? Qual é o resultado disso? Por um lado, no lado de saúde, a gente está falando de prevenção a dengue, né? A criadouros de mosquitos, a Aedes aegypti e tal. Por outro lado, a parte criminal, nós estamos evitando que aquele local ali possa ser um lugar para guardar arma, um lugar para guardar droga, um lugar para o bandido... A prática de um estupro. Se guardar, se esconder. Se homiziar. Um bandido pode se esconder ali, puxar uma criança ali para dentro e fazer um mal para ela. Enfim. Fora a questão da estética do ambiente e quem conhece um pouco da teoria das janelas quebradas sabem, né? Então, tirar essa carcaça, esse veículo abandonado da rua, é muito importante para a questão de segurança pública na parte preventiva. E aí nós vamos para os 2 últimos assuntos, né? Que estão sendo abordados, né? Existem mais temas, né, de políticas públicas que nós estamos desenvolvendo dentro da subsecretaria, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar que, por exemplo, população em situação de rua, gargalo muito grande, sabe? Não é um problema, eu tenho falado isso, não é um problema do Distrito Federal, não é um problema do Brasil, na verdade é um problema mundial. Não existe nenhum lugar no mundo, você que é um grande viajador, Luciano, não existe nenhum lugar no mundo em que a questão da população em situação de rua foi resolvido. Agora, não é por isso que nós não vamos tentar resolver. Não é por isso que nós não vamos ter a possibilidade de buscar medidas para mitigar esse problema. Se não para resolver, mas para mitigar o problema. Então, nós temos hoje uma população em situação de rua, e quando nós falamos de população em situação de rua, nós temos que entender isso por 2 lados. Nós temos que entender para a população propriamente em situação de rua, que está vulnerável, que está precisando do cuidado do Estado, que está precisando do emprego, está precisando de um lar, está precisando de carinho, está precisando de atenção. E nós entendemos perfeitamente isso. Esse é um dos lados. E dentro desse lado que eu estou apontando agora, há um esforço muito grande do governo do Distrito Federal hoje. Nós tivemos a DPF 976 em julho do ano passado, que foi emitida pelo
STF. E ela meio que, assim, muito raso esse meu comentário, mas ela proibiu a atuação dos órgãos de Estado, inclusive policiais, em relação à população em situação de rua. E determinou uma série de ações muito complexas, né? Isso inviabilizou a ação do Estado. Isso fez com que, inclusive, pra você ter ideia, a contratação de pessoas específicas para fazer aquelas casinhas que eles fazem no meio da rua, certo? Então, de lá para cá, o governo do Distrito Federal, né, a Casa Civil especificamente, tem tentado tratar esse assunto. E aí, no final do ano passado, nós tivemos a evolução de apresentar uma ideia do que seria a nossa política distrital para a questão de população em situação de rua. E aí, no começo desse ano, agora em janeiro, fevereiro, foi apresentado ao STF, a DPF 976 prevê isso aqui. Nós estamos apresentando um protocolo integrado do GDF para responder cada uma dessas situações aqui dentro do nosso protocolo. A gente pode aplicar o nosso protocolo? Foi autorizado. E nós já começamos a fazer isso. Nós já tivemos operações integradas, acompanhadas pelo Ministério Público, acompanhadas pela Defensoria Pública, e que mostram que há possibilidade de nós tratarmos esse assunto de uma forma séria, com a atuação do Estado, certo? Para que a gente consiga solucionar. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando dessa população em situação de rua, do cuidado que nós temos que ter. A gente tem que providenciar uma série de situações para ela. Ok. Agora, eu não posso esquecer, Luciano, eu não posso esquecer que do lado de cá tem uma sociedade. Nós somos 3 milhões de pessoas no Distrito Federal. Tem uma sociedade que está sofrendo com a população em situação de rua. Uma sociedade que, obviamente, se vê refém de uma situação em que ela não pode atuar. E isso, nós não podemos perder esse foco também. Não é higienismo, eu não quero ver a população em situação de rua, nós somos higienistas. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Eu tenho que dar dignidade para a população em situação de rua para que ela viva bem. Mas eu tenho que pensar que eu tenho que dar dignidade para a população que não está vulnerável, como a população em situação de rua, mas ela tem que ter dignidade também. Que não vai abrir a porta da sua casa e vai estar vendo 2 pessoas, às vezes, em atividades, né? Das mais diversas. Das mais diversas. Das mais diversas. Então, assim, nós temos que nos preocupar. Exato. Os órgãos de Estado, a Secretaria de Segurança Pública, a Subsecretaria de Política Pública, ela tem que se preocupar com a sociedade. A sociedade que não está na situação de vulnerabilidade, mas que está sendo atingida, as consequências repercutem nela aqui, e também com a população em situação de rua. Nós temos que buscar soluções para os 2 lados. Então isso é muito importante, porque às vezes nós temos uma tendência hoje a olhar só para o foco da população em situação de rua. Nós temos que entender que há o foco da população do Distrito Federal que não pode ficar desamparada também. Eu tenho certeza, já acompanhei algumas audiências, o problema é muito complexo, porque você tem, de um lado, associação de moradores, conselho comunitário, classe empresarial, que também participa dessa discussão, e a gente tem o terceiro setor, as organizações não governamentais e também os órgãos estatais incumbidos da proteção dessas pessoas. Então, a Secretaria de Segurança tem feito, e muito bem, né, através, e não só da sua subsecretaria, essa intermediação. Vejo o Paulo André muito atuante também nessa questão, essa intermediação tentando conciliar esses interesses diversos, tentando, obviamente, dar cumprimento à DPF, né? Isso. Então, assim, não é fácil. O trabalho que a gente executa, isso eu faço questão de reconhecer, o trabalho que a gente executa hoje na ponta só é possível, Luciano, porque a gente tem um secretário de segurança como o Dr. Sandro Avelar, que consegue entender, que consegue enxergar, que consegue observar, né, os passos que nós temos que dar com relação à segurança pública, na questão do envolvimento, na questão da articulação.
Eu não posso também deixar de fazer menção à importância da participação do Ministério Público, que se sensibilizou de entender que havia necessidade que um protocolo integrado fosse criado, e não só criado, mas ele fosse colocado na prática. Sem o Ministério Público e a Defensoria Pública apoiando essa ação, ia ser muito difícil a gente se desencilhar de todos os problemas que a gente tinha ali. Então, assim, é importante que a gente faça essa reflexão. Os órgãos de Estado, o governo do Distrito Federal, ele vai ter as dificuldades. Não existe mundo perfeito, não existe... nós só vamos fazer isso aqui quando isso aqui tiver tudo perfeito. Não vai existir essa possibilidade. Então, nós temos que adequar. Nós temos que fazer uma operação, por exemplo, em que a gente respeite a situação por um lado, mas também não desconsidere que a gente tem que atuar pelo outro. E aí a gente vai para o último tema. Nós estamos chegando ao final aqui, eu sei disso. Nós teremos aqui, como você disse, nós temos aqui assunto para um bom tempo aqui. Mas esse último tema, Luciano, ele me foi apresentado no março do ano passado, abril do ano passado, e ele me alardeou. Ele me fez ficar preocupado. A questão dos desaparecimentos é algo que você não vê todo dia na mídia, é algo que você não vê todo dia alguém falar, mas é extremamente preocupante. Para você ter ideia, né, nós estamos aqui no processo, hoje nós estamos no processo de entrega de uma rede interligada para que nós façamos essa conversa aí com diversos órgãos para tentar buscar soluções para o desaparecimento. Mas para você ter ideia, hoje no Distrito Federal somem 6 pessoas por dia. A nossa reação, normalmente, Luciano, é assim, sumiu 6 pessoas por dia, poxa vida. Mas quando não é da sua família. E aí, quando você pensa em ser alguém da sua família, você se desespera. Porque 6 pessoas por dia pode ser o seu filho, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, o seu irmão. E para onde é que estão indo essas pessoas? Como é que elas desaparecem? Algumas desaparecem por motivos voluntários, algumas por motivos de crime, né? E a grande maioria por motivo de crime, né? Enfim, nós temos... adoecimento psíquico. E nós temos aí a droga... Né? Aí vai pra rua, vira uma população em situação de rua, né? Ela resolve abandonar, ou ela é sequestrada em um lugar e é deixada em outro e perde noção. Enfim, existem vários fatores. Então, nós estamos iniciando um trabalho aqui, árduo, para que nós possamos tirar... O Distrito Federal hoje é o líder da estatística de sumimento de pessoas, né? O desaparecimento de pessoas. Nós temos que sair desse lugar. Nós temos que entender como é que nós vamos atuar, o que nós vamos fazer para que o Distrito Federal não seja mais o líder disso. Certo? Então nós temos buscado o apoio do governo do Distrito Federal, a primeira-dama tem se envolvido, o Ministério Público tem se envolvido, outros órgãos, né? Cruz Vermelha, enfim, nós estamos trilhando um caminho, né? A própria Polícia Civil, que no primeiro momento é quem recebe a denúncia ali e posteriormente ela vai fazer a investigação criminal para ver qual é o motivo daquele desaparecimento. Enfim, a gente está caminhando para que nós tenhamos mais essa entrega aqui para o Distrito Federal, uma entrega que dê um pouco mais de tranquilidade de que há pessoas preocupadas no Estado para que essa situação ou ela seja solucionada, ou quando ela ocorrer, ela tenha uma resposta imediata do Estado. Jaziel, finalizando aqui, você vai falar de uma coisinha que eu sei que é uma outra entrega sua, né, que você está à frente. 2 minutinhos para falar. Confedisp. Pronto. Boa lembrança. O que é a Confedisp? Eu vou falar olhando para o nosso público. Nós temos hoje no Distrito Federal o PEDISP, que é o Plano Distrital de Segurança Pública. Esse Plano Distrital de Segurança Pública, ele entrega para a sociedade, ele mostra, ele tem ali escrito ali, todas as políticas públicas que são implementadas, políticas públicas de segurança que estão implementadas no Distrito Federal.
há uma obrigatoriedade legal de que nós, a cada 5 anos, validemos essas políticas públicas, e é o que vai acontecer esse ano. Então, a primeira Confedisp, a primeira Conferência Distrital de Segurança Pública. Qual é a missão, qual é a função, qual que é o objetivo dela? É pegar todas as 10 dimensões que são previstas no PDISP, no plano distrital, traduzi-las para apresentar isso para a sociedade, para que a sociedade possa apontar o que está dando certo, isso aqui está dando certo, aquilo ali está dando errado, isso aqui tem que melhorar nisso, isso aqui não precisa melhorar. Vai fazer vai ter a oportunidade de fazer os apontamentos. Através das reuniões que vão anteceder. Nós vamos criar as plenárias livres, que serão nas cidades, e aí nas cidades a parte presencial, e também nós vamos ter a parte online, de você fazer essa votação, de você fazer o seu apontamento. E aí nós vamos pegar isso tudo, levar para a nossa conferência distrital, discutir na nossa conferência distrital e validar as políticas públicas de segurança que estão sendo aplicadas. Obviamente, algumas políticas públicas vão ser validadas, outras vão ser retificadas, algumas outras, imagino até, que vão deixar de existir porque, de repente, não tem tido seu efeito. Mas o mais importante disso tudo, a validação é da sociedade. É para a sociedade que o plano distrital foi escrito. A política pública de segurança, ela foi feita para a sociedade. Então quem tem que me falar, quem tem que falar para a Secretaria de Segurança Pública, para o governador, se está funcionando, se aquela política pública está sendo efetiva ou não, é a sociedade. E aí está o papel importante dos conselhos de segurança, que vão convocar a sociedade para que elas tenham oportunidade de falar sobre isso. Excelente, meu amigo. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Opinião Segura. Como eu falei, né, vocês viram aí a qualidade do nosso entrevistado. Espero que você venha aqui novamente para que a gente possa falar mais sobre política de segurança pública. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o espaço. Não tive a oportunidade nem de falar da minha esposa, nem dos meus 2 filhos, depois eles vão brigar comigo. Mande um grande abraço. Mas, Luciano, parabéns pelo seu canal. Tem sido uma porta muito, muito boa de possibilidade, tanto de nós conversarmos na parte de segurança pública, quanto da sociedade entender um pouco mais, com um pouco menos de resistência, né? Sobre o que acontece na parte de segurança pública, tanto do Distrito Federal quanto do Brasil. Você tem acompanhado. Parabéns pelo seu canal. É um exemplo para outros canais que estão iniciando aí e que você continue tendo sucesso. Conte comigo. Obrigado, meu amigo. Esse vai ser esse é o 38º episódio, então já aproveito a você aí que a gente tem várias entrevistas nesse naipe aqui, sempre convidando convidados mais que especiais para que possam falar sobre aquilo, sobre as suas batalhas, né? Especificamente em diversas áreas, não só na segurança pública, mas também no terceiro setor. Então eu agradeço aqui a audiência de todos. Esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio, recebeu o apoio da Caixa de Benefícios da Polícia Militar, da editora Última Rácio e dos estúdios da B2 Move. Até o próximo Opinião Segura. Forte abraço.